E diante do expressivo aumento dos casos de Covid em Cachoeira do Sul, a administração municipal deu início a algumas frentes para conter o avanço de casos na cidade. No sábado, um decreto restringindo parcialmente a gratuidade para idosos no transporte público foi editado pelo prefeito, além de mutirões de testagem e vacinação que ocorreram no final de semana. Nós teremos a partir de agora aqui no NT Sul a participação especial da colega Thelma Tomás, que está de volta e primeiramente eu quero saudá-la. Bem-vinda de volta, Thelma. Prazer conversar contigo, ter a tua participação ao vivo conosco aqui na telinha da TV Novo Tempo. Alegria minha, Lena, de retornar ao trabalho, felizmente, né, recuperada aí depois da nossa aventura que os telespectadores em casa já acompanharam, né? Então você que está aí em casa, tô de volta. E volto falando sobre o que a gente não esperava, né, Lena? Que o 2020 virasse uma trilogia. Estamos entrando então no terceiro ano sob as ações da Covid-19 e ela voltou com força total. Embora não o agravamento de casos, como presenciamos os 2 anos anteriores, lotando UTIs e com um expressivo número de óbitos, a influência da variante Ômicron sobre o país, principalmente, tem deixado as autoridades em saúde em alerta. Em Cachoeira do Sul não é diferente. Portanto, a saúde está monitorando esse avanço de casos, como a gente vem falando já aqui no NT Sul, ao longo deste início do ano de 2022, e algumas frentes e decisões têm sido tomadas e adotadas pela Prefeitura de Cachoeira para conter, então, o avanço dessa crise sanitária por mais um ano. Um dos decretos editados, como tu já adiantaste agora, diz respeito, tem relação com a restrição da circulação de idosos no transporte coletivo, que seguem sendo um público de risco, né, de maior risco na incidência do agravamento de óbitos por influência ou por ação da Covid-19, a doença do coronavírus. No sábado, então, o prefeito municipal José Otávio Germano editou um decreto limitando os horários da gratuidade no transporte coletivo, que é uma benesse, né, prevista em lei para os idosos acima de 65 anos. A gente preparou uma tela aí com os horários, então, de restrição para a circulação de idosos, a princípio das 7h30 até as 9 da manhã, de segunda a sábado, também das 11h30 às 14 horas e das 17 às 18h30, então restringindo durante esses horários a gratuidade. Os idosos que quiserem utilizar o transporte público não estão impedidos, mas não poderão utilizar desse benefício nesse período aí que está determinado por decreto. A previsão é que essa determinação se estenda até que se tenha um controle mais tranquilo sobre esses números que estão avançando assustadoramente em todo o país, e aqui em Cachoeira não é diferente. A gente falou agora há pouco sobre a falta de atualização de números, mas extraoficialmente já se sabe que no final de semana pelo menos outros 45 casos foram confirmados de Covid-19 aqui na cidade, Lena. A Thelma Tomás está conosco, você que está chegando agora no NT Sul, você que está sintonizando agora aqui na TV Cachoeira, atualizando a situação, as medidas que o município está adotando, enfim, como está essa situação dessa nova onda de coronavírus, de Covid-19. Thelma Tomás nos atualiza então, e Cachoeira do Sul está com várias frentes de atuação. Durante o final de semana teve várias atividades, né, envolvendo a comunidade, para que esse trabalho, né, Thelma, avance, para que não haja um avanço do vírus. O que foi feito nesse final de semana? Resume um pouquinho para a gente, por favor. Então, uma ação da Secretaria de Saúde em Cachoeira do Sul, com tendas montadas na Praça José Bonifácio Gomes, que ofereceu, então, uma testagem e a vacinação. Esses mutirões, a gente está apresentando algumas imagens aí, revelaram números que são da ordem de 310 testes de antígenos aplicados no sábado, com 218 negativados, 27 reagentes e 65 testes de RT-PCR, que são aqueles que são determinados para casos com sintomas. No total, 931 pessoas foram vacinadas, Lena. Na primeira dose, 33 pessoas receberam. A segunda dose foram 125 aplicações. Na dose de reforço, os números contabilizados dão conta de 522 doses aplicadas. Foram oferecidas também vacinas contra a influenza, que é outro problema que está se aplicando aqui no Rio Grande do Sul, que está se abatendo sobre a cidade, que é a gripe A.
que agora já não é mais gripe A, já está em H3N2. Aí da influenza, então, 251 doses aplicadas, números bastante positivos. Já no domingo, os números deram conta de 100 testes aplicados, 18 positivos, 40 negativos e 42 testes de RT-PCR realizados nas unidades de saúde. Então, a US1 agora tem um atendimento especial, né, Helena, para esse mutirão de testagem e funcionará, então, das 16 até as 20 horas, até esta sexta-feira. Então, as pessoas que tiverem qualquer sintoma leve devem procurar as unidades de saúde, especialmente a US1, que está com esse horário diferenciado para atender a testagem simples. A Secretaria de Saúde tem enfatizado isso, que aqueles pacientes ou pessoas da comunidade que eventualmente tenham algum sintoma mais leve, procure a sua unidade de saúde de referência no seu bairro, deixando a unidade de pronto atendimento, a UPA, para os sintomas mais graves, evitando assim também, né, Helena, aquele acúmulo, aquela aglomeração, que é a nossa palavra de ordem desde 2020, quando foi declarada a pandemia. O máximo que a gente puder manter de distanciamento e cuidado tem sido a ordem neste momento novamente, porque a partir do momento em que a gente viu que as UTIs não estavam mais lotadas, que os óbitos não eram em tão grande número, a gente acabou relaxando um pouco alguns dos cuidados. Mas não é o momento ainda, acreditem, nós estamos no 3º ano porque a gente ainda não está disciplinado suficientemente nos cuidados que são tão simples e básicos, que é o uso da máscara, garantir o distanciamento, segura aquele abraço para mais tarde um pouquinho, né, e deixa esse espaço entre as pessoas, os ambientes ventilados, evitar a tal da aglomeração de novo, para que a gente consiga sair dessa novela que já entra no 3º ano. Destacando aqui também o horário de atendimento das demais unidades. Lembrando que todas estão oferecendo a testagem e vacinação, da 1h30 até as 15h30. A saúde também está oferecendo uma outra frente de trabalho no controle da pandemia, que é a vacinação itinerante. Um veículo da Secretaria de Saúde está percorrendo os bairros, então, procurando pessoas que deixaram de tomar a primeira, segunda e a dose de reforço para aplicar essas doses e garantir um maior número de imunizados em massa, que é o que vai trazer um pouco mais de segurança, inclusive para o sistema de saúde, que pode a qualquer momento começar a sentir efeitos mais severos também no atendimento, ainda que a casos não agravados. Lembrando ainda que empresas que tiverem interesse em receber uma equipe da saúde para fazer a vacinação de seus funcionários podem contatar a secretaria e solicitar, então, que a equipe vá até essa empresa e faça essa vacinação na equipe toda ali, dos funcionários, dos colaboradores, o pessoal que deixou por algum motivo aí de fazer a vacinação contra a Covid-19. Em tudo isso, Thelma, a gente sempre destaca aqueles velhos cuidados, que é a questão dos protocolos básicos. Muita gente deu uma recuada, eu acho que agora é o momento das pessoas retomarem novamente esses cuidados, inclusive nós aqui na TV. A gente já tinha abolido o extensor para as entrevistas, a gente está adotando novamente, a gente já estava recebendo eventualmente pessoas aqui no estúdio para gravações, estamos abolindo isso momentaneamente para nossa proteção e proteção também dos nossos entrevistados. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, a questão de manter a vacinação em dia, incluir a vacina da gripe se você não se vacinou ainda, seguir os protocolos, se tem algum sintoma, vai fazer o teste. Se tiver com alguma suspeita, fique em isolamento. Então, tudo isso está sendo feito para que não haja um avanço, para que não se tenha novamente restrições e não se volte com aquela severidade que se tinha no auge da pandemia, em alguns meses atrás, de comércio fechando, lockdown, aquela coisa toda de quarentena. Então, que a situação possa ser conduzida com mais tranquilidade. Thelma, a gente tem agora, fala-se muito na variante Ômicron, a gente já tem como dizer ou determinar que ela é a predominante no Rio Grande do Sul? Lena, então, sobre a atuação da Ômicron no estado do Rio Grande do Sul, a informação que se tem é que nem todas as amostras estão passando pelo sequenciamento genético, que garante, então, a determinação de qual das variantes está em ação no momento. Mas há que se dizer que até o momento, tudo aquilo que foi encaminhado para a Fevale, que é uma das universidades que tem feito esse sequenciamento genético, priorizando então as amostras aqui do estado do Rio Grande do Sul, ocorreu um salto em 2 dias de 42% para 100% da atuação da Ômicron no estado do Rio Grande do Sul nas amostras encaminhadas para este laboratório. Desde o dia 6 de dezembro, quando nós tivemos o primeiro registro de caso de Ômicron aqui no estado gaúcho, passou para 100%, desde os 42 ali,
em um mês, 100% das amostras encaminhadas, então, para a análise do sequenciamento genético lá na universidade, são da Ômicron. A partir disso, a Secretaria Estadual de Saúde informou, através de uma conversa que eu tive com um dos técnicos na manhã de hoje, que não há que se dizer que todas as amostras estão sendo encaminhadas e, portanto, não há como afirmar que a Ômicron é a variante que está atuando em todos os casos, mas já existe a certeza da prevalência dessa variante no estado do Rio Grande do Sul em função dessa amostragem que foi feita. Os dados apontam que no dia 3 de janeiro, 42% dos exames realizados pela Fevale apontavam para a Ômicron. No dia 5, esse número saltou para 100%. Então, não houve uma redução, mas sim um incremento. E quando se fala de 45% para 100%, dificilmente a gente vai ter um retrocesso, segundo informação dos técnicos da Secretaria Estadual de Saúde. Logo, há que se concluir que, a princípio, nós estamos sim quase que na totalidade sob a influência dessa variante vinda direto da África do Sul, que embora não cause casos mais graves e nem óbitos em maior número, como a gente observou nos 2 anos anteriores desde a declaração da pandemia, é preocupante em função da disseminação exagerada. E a partir do momento em que a gente vê que muitos casos ocorrem ao mesmo tempo, a gente observa algumas internações aumentando também nas enfermarias e nas unidades de tratamento intermediário. Prova disso também, Lena, é uma preocupação na manutenção de serviços. Se a gente for dar uma olhadinha nos últimos dias, muitas agências bancárias estão fechando por uma massificação de casos confirmados. A gente vai mostrar daqui a pouco no boletim aí do litoral que guarda-vidas também estão positivando em grande número e comprometendo o serviço no litoral, o serviço de guarda-vidas no litoral gaúcho. E a gente vê que isso pode prejudicar outros serviços e o próprio sistema de saúde, que daqui a pouco se sobrecarrega, seja na UPA ou nas próprias unidades, com um excessivo número de pessoas procurando atendimento. Então, voltamos a reforçar aquilo que tu disseste há pouco, são pequenos cuidados que a gente precisa adotar e que não custa nada, a gente vem rezando essa cartilha desde 2020. Não é difícil dar um passinho atrás quando a gente percebe que a coisa está apertando. Então, esse é o meu recado aqui no meu retorno à TV, feliz da vida, que eu estava morrendo de saudade da minha função, que eu amo tanto, que é de informar aqui junto com vocês e da companhia de você aí de casa. Vamos redobrar os cuidados e continuar de olho na Covid para passar com isso logo de uma vez, ver se a gente chega ao final do 22 com essa história zerada, né, Lena? É tudo que se quer. Thelma, muito bom contar contigo novamente. Deus te abençoe, nos abençoe, que continuemos cada vez mais juntos aí realizando o trabalho que a gente tanto gosta.